Vai ser só eu e você, pelo jeito aí, hein? E aí depois eu, você e o mundo. Mire. Olha, não é mais só eu e você. Vamos ampliando isso aí. Falar de relacionamento é um assunto que a gente vive querendo compreender, né? Como é que a gente se relaciona com a vida, com as pessoas. Aí, família. Uhum. Dona Cida. Vamos falar de relacionamento hoje, hein? Hoje é dia de falar de relacionamento. Vamos falar de relacionamento. Relacionamento é algo que nos toca o tempo inteiro, né? Porque relacionamento ele pode ser tanto no sentido de um casal, né? Que é algo que nos toca muito, como a gente pode estar falando aí de como eu me relaciono com as coisas que eu tenho, com o carro, com a casa, e aí vai, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos falar de relacionamento. Deixa eu ver por onde eu começo. Quando a gente fala da necessidade de relacionamento, aí, Ari, vamos falar de relacionamento, hein, Ari? Presta atenção. Quando a gente fala de relacionamento, pra gente se relacionar com algo ou com alguém, primeiro a gente nós precisamos nos abrir para a fragilidade e a vulnerabilidade de estar aberto para algo, aberto para outro. E muitas vezes nós nos fechamos, nos protegemos de uma tal forma para não sofrer. E esse é o grande engano, porque não é se fechando que a gente se protege. Pelo contrário, muitas vezes é esse se fechar que nos impede, de verdade, a gente realmente ser feliz. Porque quando a gente se fecha, a gente passa a vibrar, a não ser nós. A gente passa a ser o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa desconfiança do que o outro vai nos fazer. E aí nós deixamos de ser aquilo de melhor que a gente pode ser. Tanto para se dar para um outro, como para receber do outro. Essa é a nossa dificuldade. Então, eu preparei assim alguns assuntos quando vamos pensar que algumas pessoas têm alguma dificuldade em relacionar-se. Então, aonde tudo começa? Começa no relacionamento de mamãe. Então, como é o relacionamento de mamãe? Primeiro, aquilo que ela nos ensinou sobre o amor, sobre a lealdade, sobre casamento, sobre homens, sobre mulheres, amor. Então, tudo isso vem de lá, naquilo que ela disse e naquilo que a gente só ouviu ou sentiu. Porque o que foi dito a gente pode já falar, minha mãe falava isso e eu vou lá e já tento modificar. E o que a gente aceitou sem filtro, colocou para dentro e reagiu, que a grande maioria faz isso, né? Como crianças, a gente aceita o que mamãe diz e vamos para a vida. Bom, quando a gente está nesse processo de mamãe, nós estamos falando então que é aquilo que eu já disse, ou a gente se retrai e deixa de demonstrar de ser aquilo que nós somos, ou nós vamos repetindo padrões. Minha mãe se separou, eu me separo. Meu pai era alcoólatra, eu arrumo um homem alcoólatra. Ou os homens tratam mal as mulheres da minha família, também arrumo homens que me tratam mal. E assim vai seguindo, nós vamos repetindo de alguma forma algo que nós aprendemos, até a hora que a gente cansa e começa a rever que atitudes eu tenho, que pensamentos eu trago, que continua trazendo essa repetição muito dolorosa. Então, quando a gente fala de repetição, seria a nossa teimosia em não querer aprender. Não aprender. Então, por exemplo, se a gente fala do desvalor, a gente se queixa dos nossos relacionamentos,
que o outro não nos valoriza. E aí eu pergunto, o quanto você se valoriza? Se valoriza na arrogância, eu sou maravilhosa, me banco, tal, ou você se valoriza de dentro para fora no reconhecimento que você se faz e automaticamente o outro faz? Que não é o que eu digo, mas o que eu sinto, o que eu vibro, e isso retorna para mim. Então uma das grandes aprendizagem que nós precisamos ter é isso, ter valor. E é o valor que não é o outro que me dá, sou eu que me dou. Então não se queixe que o... mas eu não arrumei um homem que me valoriza, né? É uma fala. Eu não me valorizei ainda o suficiente para que o outro pudesse me valorizar. Porque será que eu me sinto valorizado lá em casa? Será que mamãe, ou papai, ou irmão, ou tio, trouxe esse movimento de valorização? E aí eu fico esperando dessas pessoas, ou fico esperando de alguém que faça isso por mim. Então aonde começa? Por mim. Essa é a nossa grande questão. Começar a nos valorizar. Como é que eu aprendo isso? É a história do reconhecimento. E o reconhecimento não é do outro, é meu. Então a gente precisa, como crianças que precisam sempre ter notas. Nós ficamos assim, infantilizados. Nossa, eu fiz tudo isso para você, você nem agradeceu. Eu faço tudo por você e você não reconhece. Mas o tudo é nada para mim. Quando eu dou tudo para o outro, sobra nada para mim. Então, esse é o nosso grande desequilíbrio. E vamos repetindo, né? E vamos criando isso. Aí nós temos também a prioridade. Quem é a prioridade no relacionamento? É o outro ou sou eu? Então, quando a gente coloca o outro como prioridade, automaticamente você é em segundo lugar. E como é isso, né? Quando você fala que... quando você é tão inseguro de achar que algo que você deixa de fazer para o outro, ele deixa de gostar de você, então você está na mão desse alguém. Então preste atenção nesse movimento que você faz, que é, de novo, querendo tirar nota naquilo que você faz. De novo, é a criança. Criança que precisa, a professora precisa da nota, a mamãe precisa falar o tempo inteiro que você tá lindo, que você isso, que bom que você tirou nota 10, né? E aí nós temos o dar e receber. Esse é a nossa grande questão, que é uma regra, né, até da constelação do dar e receber, que começa tudo por aí. Ou a gente dá demais e se entrega completamente a esse outro. A minha vida é você, eu faço tudo por você, eu pago faculdade para você, eu te dou carro, eu te dou. E aí o que acontece? Esse alguém, ele não sabe como é que você me dá tudo, como é que eu te retribuo se eu não tenho nada? Porque afinal de contas você me deu tudo porque eu não tinha nada. E aí nós temos algumas mulheres, mulheres, homens, tanto faz, tem uma questão que a gente quer salvar aquele coitadinho que vem frágil, que nunca teve nada, que nunca teve oportunidade, que não teve pai, que a mãe morreu. E aí a gente vem nesse discurso e adota esta pessoa, esse parceiro, essa parceira, e começamos a dar. Então arrumamos um bom emprego, a gente vai dando para ela toda a atenção, todo o cuidado. E aí, sabe o que é o duro? É que muitas vezes essas pessoas que a gente termina dando tudo, eles terminam nos traindo. Eles nos traem porque parece que tem até uma frase que diz assim, como que é a frase, meu Deus? Eu não consigo te retribuir. E aí, para equilibrar essa relação, eu termino te traindo. Traindo por quê? Para que você tome uma atitude. Para que você entre no novo. Para que você comece a rever aquilo que você acreditava como verdade absoluta. Que você dando tudo para o outro, esse outro nunca te abandonaria. Porque tem mais essa. Às vezes a gente cria uma fantasia na nossa cabeça que se eu der tudo para fulano ou para fulana,
Ele nunca vai me deixar, porque eu sou imprescindível. Como é que ele vai me deixar uma mulher tão maravilhosa que eu acho que sou, porque dou tudo para o outro? E aí? E aí nós estamos fadados a um relacionamento que uma hora ou outra vai afundar. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente se relaciona com alguém e não quer dar nada. O outro que tem que me dar o mundo, o outro que tem que fazer, o outro que... E aí, assim, quem é esse outro? É o meu pai ou minha mãe? Porque o pai e a mãe que quando nós somos muito pequenos, esse pai e essa mãe realmente precisam nos dar tudo. O alimento, a atenção, o cuidado. Então, Michele, é isso aí. Pois é, a gente dá tudo e passa uma rasteira na gente, com certeza. Então, quando a gente está falando, então a gente vai pro outro lado, que é não querer dar nada. E querer que o pobre do marido ou o pobre da mulher me dê tudo. E aí a gente está falando de uma relação de pai e filho. De pai e filho. Ou né, se você está falando como homem ou como mulher. E aí veja só, quando a gente fica nesse lugar também, de dar tudo pro parceiro, dar tudo pra parceira, a gente está no papel de pai ou de mãe. E também estamos fadados a não dar certo. Que são os parceiros que não demonstram interesse por nós, seja interesse de dar atenção, seja interesse sexual, porque nós nos tornamos interessantes, nós somos a mãe desse ser. Como é que ele vai querer ir para a cama com a mãe dele ou com o pai dele? Porque deixou de ser interessante. Então perceba que lugar você está se colocando, que lugar é esse de pouca ou muita importância, porque o desequilíbrio é o mesmo. Ou a gente vai lá e se coloca, né, num patamar muito dessa importância, né, que ele nunca vai me deixar ou ela nunca vai me deixar porque eu dei tudo, e né, o tombo é grande. Ou a gente se coloca como o coitadinho, o necessitado, e também entramos num desequilíbrio. Porque não é o outro que não vai nos dar. Então, por exemplo, quando a gente fala de relações conflituosas, a gente está falando de uma mãe, né? Uma mãe, ou uma mãe ausente, ou uma mãe maravilhosa, porque tem gente por aí que tem mãe maravilhosa. Claro, graças a Deus eu tenho uma mãe maravilhosa, mas ela era uma mãe humana. Uma mãe humana que acertava e errava. Então não dá para colocar uma mãe num patamar de santidade, porque ela errou e não errou por maldade, errou pela fragilidade que ela tinha, por ela também estar em processo de aprendizagem. Mas veja só, voltando lá, se eu tenho uma mãe maravilhosa ou uma mãe muito ausente, com algumas questões, eu vou para o relacionamento cobrando esse outro que me dê tudo. Então começa tudo às mil maravilhas e de repente começa a dar tudo errado. Por quê? Porque você foi para outro lugar. Você saiu do lugar de mulher ou de homem para ir para o lugar de filho ou de filha. E começa a requisitar daquela paixão que durou lá 6 meses, 3 meses, você começa a requisitar deste homem, dessa mulher, que ele volte a te amar e cuidar de você, coloque você em primeiro lugar, porque a nossa relação é mais importante, porque eu te amo e você me ama. Isso é lindo, mas não na vida prática, não na vida real, porque eu não posso viver só para você e você pode viver só para mim. A vida é muito mais que isso. E nos requer muito mais que isso, ainda bem. Porque como é que a gente vivia, né? Como é que nós viveríamos, que esse é um sonho, né, que a gente tem, de eu só pra você e você só pra mim. Não existe isso. Então, essa é a nossa criança carente. E quando a gente reconhece, né, essa criança carente, a gente pode começar a se dar. Porque só eu posso dar aquilo que eu preciso. Porque eu sei de mim. Eu sei o quanto eu preciso de carinho, de atenção, de cuidados. E cuidados abrange muita coisa. Então veja, o que você está mais precisando nesse exato momento. É só você que pode fazer isso. É só você que pode se dar. E aí eu sempre ensino um truque sobre quando a gente está atacado da carência, que a gente quer que o marido leve a gente para passear, que porque não me deu flores, olha essa carência que bate na TPM, por exemplo. Aí você para um pouco, pergunta para você, o que eu mais quero nesse momento?
E às vezes você quer um chocolate, às vezes você quer dormir, às vezes você quer ficar quietinha, às vezes você não quer sair, às vezes você não quer trabalhar aquele dia. Você começa a se ouvir e a se dar aquilo que é possível você dar para si, a carência baixa na hora. E o que é interessante é que o outro passa a também a te dar alguma coisa. E é muito legal. Então, tente essa experiência. Quando você estiver muito atacado de carência, para um tempo e vai lá e olha para você e veja o que você está precisando. E automaticamente alivia, te dá uma calma. E aí você olha para o marido, olha para a mulher e fala assim, nossa, nem parece que há 2 minutos eu queria matar ele ou queria que ele me desse alguma coisa. Porque você já se abasteceu, você se encheu de você mesmo. Então você se preencheu, não é se encheu, né? Se preencheu da sua real necessidade. Então a gente fala aí de uma coisa que a gente tem uma dificuldade interessante, né? Que é a energia de pai. A energia de pai é foco. Porque ora eu tô querendo casar, quero um relacionamento e tal, ora eu me aborreço de uma tal maneira que eu não quero mais nada. Ah, não deu certo, eu vou desistir e tal. Então quando a gente fala de foco, a gente fala da energia do masculino. E aí eu te pergunto, como tá a sua energia do masculino? Ou você está muito masculinizada, muito racional, muito, muito rígida consigo, muito tem que ser do meu jeito. Tá, isso, uma mulher muito masculinizada. Cadê o feminino? Se a gente está pensando, seja no relacionamento de homem e mulher, ou seja no relacionamento mulher com mulher, é a mesma coisa. É o feminino que atrai. É o feminino que seduz. Então, gente, vamos trazer de volta esse feminino, trazer essa delicadeza, que é o que eu comecei a falar sobre a vulnerabilidade, que nos ensina a delicadeza. E muitas vezes a delicadeza também é uma coragem, é uma clareza daquilo que nós somos, da força e da delicadeza. E aí, voltando à história do foco, que a gente se perde, né, do que eu quero realmente na vida, a gente está falando da dificuldade com o nosso pai. Então, como é ou como foi essa relação? Ah, mas eu nem tive pai. E aí você fez o que com a sua relação de masculino? Como é a sua relação de masculino? Você vive cobrando e querendo que esse homem te abasteça daquilo que você não teve com seu pai? Ou você nem permite que esse homem se aproxime de você porque você não tem pai, porque o homem abandona, porque o homem deixa? Então, preste atenção quais são os movimentos que você costuma fazer para não chegar, para não ir para onde você deseja realmente. Tem mulheres que falam que querem se casar, e aí só arruma homem comprometido. Como é que você quer se casar se você só arruma homem comprometido? Então tem hora que a gente tem que olhar para aquilo que a gente fala e para aquilo que a gente faz. Então onde está a encrenca? Tá no papai. Que você não aceita ele do jeito que ele é muitas vezes. Você quer que ele seja diferente, que ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Concordo plenamente, mas esse é um pai humano, que fez aquilo que ele podia. Ele deu o melhor dele, mas o melhor dele talvez para você não foi o suficiente quando você era criança. Mas agora que você cresceu, como eu disse da história do carente, você começa a se dar. Você começa a se perceber naquilo que você precisa de verdade. Então dê o primeiro passo, caminhe em direção àquilo que você precisa e pode fazer por você mesma. Então, vamos lá, a gente falou da criança que precisa do pai e dessa coisa, né, que a gente tem, que a gente fala assim, que é um clichêzinho que diz assim, melhor acompanhado do que só. Melhor acompanhado do que só. Que são algumas pessoas que se submetem a ficar com alguém porque tem medo da solidão. E a solidão já está instalada. Ela não está fora, ela já está dentro. Porque a pessoa que diz isso, ela tem um rombo na alma, a sensação de solidão tão grande que ela não quer admitir que já
já está. Então ela pega um substituto dessa solidão e diz no parceiro e na parceira que antes mal acompanhada do que só. E vai se agredindo, se ferindo de uma forma, estando cada vez mais infeliz, fazendo o outro infeliz, para não se dar conta de que já está só, de que já está perdida sobre os seus sonhos, sobre a sua verdade. E a gente começa numa infidelidade aos nossos sonhos, quando a gente fica com medo de ficar só. E aí, quando a gente fala de ficar só, a gente está falando da melhor companhia, que é você mesma. E aí eu tenho uma coisa para dizer para você. Esse alguém que está com você nunca te abandonou porque você é uma ótima companhia. Uma ótima companhia porque cuida muito bem dele, porque dá tudo para ele, porque não deixa faltar nada, porque você é uma pessoa do bem, uma pessoa interessante. E esse alguém não toma atitude, que nem você. Às vezes a gente fica esperando que o outro vá lá e... ele que tem que... Eu não tenho coragem, ele que tem que terminar comigo. Mas como que ele vai terminar com você se você é uma excelente companhia? Então veja só. Às vezes a gente precisa se dar conta disso. Que você é uma excelente companhia. E sendo uma excelente companhia, como é que você vai achar que o outro vai te deixar? Então não tem como. Então tá na hora de você, de novo, né? Aí a gente volta lá. Se dar valor, se dar prioridade, aprendendo a se dar. É isso. Então é você estar com você mesmo. E quando a gente consegue, né? Às vezes você se separa de alguém e fica um tempo sozinha, você fala, nossa, mas eu tô tão bem. E por que tá bem? Porque é bom estar com você, cuidar de você, não ter obrigações, não ter cobranças. Às vezes é muito bom estar nisso. E quando você aprende por um tempo ficar cuidando de você, se dando atenção, quando você encontrar um outro alguém, você vai aprender a dividir exatamente, que é o teu tempo com o tempo do outro. Você não precisa dar 100%, você dá a metade. Porque você já aprendeu. E às vezes a gente entra no exagero também, né? Quando a gente mora sozinho e começa tem a intenção de morar com alguém e fica na dúvida. Não, eu tô tão bem sozinho que eu não quero nem quero morar com alguém. Porque aprendeu, né? A cuidar, a deixar as coisas do seu jeito. E ficar com alguém é isso, né? É flexibilizar o meu jeito com o jeito do outro. Casamento, por que casamento é tão difícil? Né? É isso também, né? É adaptar, é deixar o outro entrar, é deixar o outro invadir um pouquinho e eu invadir um pouquinho o outro. Por que eu acho interessante, né? Muitas vezes quando a gente mora sozinho, ir para uma outra casa. Porque aquele que tem a casa, né? Ele não quer se desfazer de algumas coisas. E o outro, quando entra, ele precisa preencher das coisas dele. E assim, quando a gente pensa numa casa, né, que eu preencho meus objetos, trago as minhas coisas, e você com as suas coisas, aí a gente está falando de uma coisa que é como é que você resolveu o seu passado. Então, quando a gente termina um relacionamento, a gente tem que estar esvaziada desse relacionamento. Senão, a gente leva essa baguncinha para um novo relacionamento. Por isso que eu disse, se vai casar, um tem a casa, o outro tem a casa, fica na casa de quem? Se vai ficar na casa do outro, tem que se permitir ser preenchido por esse outro, pelas coisas que o outro tem. Mas que isso seja tudo novo para vocês dois, que é isso mesmo, Sil. É o 50-50 que ela tá falando aqui, eu tô achando super interessante. É isso, é 50-50. Agora, quando a gente tá ainda com muita confusão do relacionamento anterior, a gente leva a bagunça pro próximo. E aí a gente começa ou a não querer que o outro traga, porque o outro foi demais, ou a gente não quer levar aquilo que a gente tem por medo do outro quebrar, estragar. Então, o passado também interfere muito nas nossas decisões. As nossas experiências com outros relacionamentos
À medida do possível é importante que a gente esteja um pouco resolvido. Porque tem gente que termina um relacionamento, antes de terminar já engatou em outro. É certeza, minha gente, que você continuou também tentando resolver com esse novo tudo velho. Eu falo assim, gente, terminou o relacionamento, dá um ar. Respira um pouquinho e aí depois você engata no próximo. Porque é isso, você está invadido. Você está ainda pensando no outro. Você está ainda, mesmo que você diga, eu não gosto mais dessa pessoa. Ok, mas e o que vocês viveram? Já foi para aquela coisa que chama luto, né? Já foi aquele momento que você falou, isso foi bom, isso foi ruim, agora eu quero um relacionamento diferente, eu me coloco de uma forma diferente, que é aquilo que nós falamos no começo, eu me coloquei muito como mãe dessa pessoa, como pai dessa pessoa, agora eu não quero mais isso. Então é uma reflexão que a gente faz, mas parece que primeiro a gente se limpa do relacionamento anterior para poder começar o novo. Eu sei que quando a gente se apaixona por uma outra pessoa, bola e a gente segue em frente. Mas a gente precisa aprender como adultos a dar esse tempo, porque aquilo que eu falei há pouco sobre não querer ficar sozinho. E ficar sozinho é esse tempo de reflexão das coisas que você aprendeu, e mesmo que tenha sido um rompimento que você escolheu. Você precisa respirar um novo ar, um novo você, aquilo que você aprendeu nesse relacionamento, aquilo que não deu certo. E assim, não é um deu certo da culpa, né? Porque nós colocamos isso, ou foi culpa do outro, ou foi culpa minha, não foi culpa de ninguém. Não deu certo porque não deu certo, era esse o tempo que vocês precisavam estar juntos. E muitas vezes a gente fica na teimosia de querer uma relação que já acabou, está perdida. Ou porque não tem mais sentimentos, ou porque não encaixam mais a realidade. E a gente vai insistindo, vai insistindo. E desistir, às vezes, não é um ato de covardia, é um ato de coragem. Porque eu não estou feliz. E provavelmente o outro também não está. Porque às vezes fala, não, eu estou feliz, eu tenho um marido, 2 filhinhos, um cachorro. Tá, é perfeito. Perfeito pro lado de fora. E pro lado de dentro às vezes não é. Ter a coragem de renunciar. Não é de desistir, é de renunciar a algo que não cresceu e algo que não vai crescer, porque não depende de você e nem depende do outro. Não foi. Então, para a gente encerrar, eu quero dizer para vocês que a vida sempre tem algo muito interessante para nos oferecer a todo tempo. Mas a gente tem que se permitir ao novo. Se permitir, muitas vezes a gente traz essa história da culpa, das coisas que não deram certo, dos relacionamentos que a gente tentou muitas vezes, e nós nos esquecemos de uma coisa primordial, que é nos perdoar. E a olhar para a nossa humanidade e perceber que realmente nós somos seres que erramos. E aí se perdoar é dizer, nossa, mas eu fiz isso com tanto amor, com tanta dedicação, mesmo. E não deu certo. E o outro não gostou, o outro jogou fora. E aí, o que eu faço? Porque se a gente não se perdoa, a gente cria um movimento de raiva, de indignação. Você quer mais um pouquinho, né, Júlia? Quer mais um pouquinho? Eu vou tentar, faz 5 minutos, tá, Júlia? Então é assim, a gente precisa aprender essa coisa do perdão, do auto-perdão, porque a cobrança que a gente faz conosco é injusta. Nós precisamos dar certo, a gente precisa dar certo o tempo inteiro, a gente não pode, o relógio não pode atrasar, a gente não pode tropeçar, a gente fica numa cobrança na vida e a gente tem que acertar, quando diz relacionamento, que é o assunto, a gente tem que acertar no primeiro.
Porque se não acertou no primeiro, eu sou azarada. Tudo dá errado pra mim. E quantas experiências a gente pensar em relacionamento, quantos parceiros, quantas parceiras a gente precisa ter antes para estar pronto como adulto, maduro o suficiente para poder ficar com alguém, para aprender a se dar e a receber. Então as experiências que a gente teve nos relacionamentos com alguns parceiros, com algumas parceiras, foram o que nos tornaram, né, melhores para se enxergar e poder enxergar o outro. Então, essa coisa de se perdoar tem muito a ver com isso. De dizer realmente, o meu objetivo, por exemplo, para quem teve muitos parceiros, para quem quis muito casar, para quem quis muito ter um grande amor, está muito relacionado a isso. Porque se você se olha com compaixão, você diz para você mesma, eu quero amar e ser amada. Esse é o meu maior sonho, eu quero ter uma família, quero ter filhos. E por que não? Só que não está escrito, né? Ó, sou eu que vou casar com você. Sou eu que vou dar certo. E por que não está? Porque nós não estamos no aqui e agora. Nós queremos, então eu encontro um homem e este homem já começa a dar indícios de coisas que eu não gosto, mas como ele é lindo, como ele me tratou bem, eu vou empurrando com a barriga. E já percebi no começo que não era uma pessoa ideal para mim, mas eu insisto. Então, é isso que a gente se perde. Se eu fico no agora, mas você está sendo exigente. Não, não é, isso é outra coisa. Porque quando a gente começa a se relacionar com alguém, às vezes você já viu que não vai dar certo. Insiste por quê? Insiste por quê? Por exemplo, os homens que traem, vamos colocar os homens ou as mulheres, tanto faz aí. Mas ele te traiu uma vez. Eu acho que a gente tem que perdoar, dependendo da circunstância, por que não? Ele te trai de novo, e te trai de novo. Você está insistindo no quê? Então veja, são coisas que você começa a deixar passar, que você não... Tem coisas que não dá para passar. Compreende? Então, o homem ciumento, se você não tolera ciúmes, e aí ele começa o controlador, ele começa a dizer, olha, eu não gostei dessa amiga. Beleza, ele não gostou da amiga. Daqui a pouco eu não gostei desse amigo. Ai, não gosto desse lugar. O que esse homem vai fazer com você ou essa mulher? Você vai ser obrigada a fazer tudo o que ele quer. E tudo vai estar ruim. Você vai deixar de ter os seus amigos, vai deixar de ir nos lugares porque ele diz que não gosta. E às vezes, na verdade, ele não gosta de nada ou de ninguém. Ele gosta de ficar em casa, assistindo futebol. Então são sinais que aparecem muito rápido, logo nos primeiros momentos, e você deixa passar. Então não crie ilusões de algo que desde o início já te demonstrou que não te faria bem. E veja só, quando a gente termina um relacionamento, a gente lembra disso. Mas eu já sabia, porque no começo ele era assim mesmo, eu que deixei passar, né? A Mix está falando, quando você vive o seu presente, a decisão se torna mais amena, mais leve. É isso mesmo, Michele. É isso mesmo. Então, quando você... por que depois, muitas vezes, no segundo casamento a gente acerta? Primeiro, porque a gente aprendeu muita coisa com o primeiro. Então, você vai melhor pro segundo. Isso é certeza, você vai melhor. Ou é aquilo que eu já disse. Você continua procurando o papai. Ou procurando a mamãe que te dê, né? Você fica lá com a boquinha aberta esperando que ele te dê, te abasteça de coisas que é seu, que você precisa fazer por si. Então veja só, muitas vezes nós começamos um relacionamento de forma como crianças, que ele vai me dar, agora achei o homem da minha vida, ele me entende, ele me ouve, ele sempre faz tudo o que eu quero. Você está falando de quem? Da sua mãe ou do seu pai? Porque só o pai ou a mãe pode dar tudo que a gente quer. E quando a gente é pequenininho, veja só, hein? Que a mamãe entende, né? Eu tô com frio, ela me dá uma blusa, eu tô com fome, ela me dá um agasalho. Mamãe que faz isso. Porque um homem ou uma mulher não me dá tudo o que eu quero. Não faz tudo o que eu quero, principalmente se ele for saudável. Agora, é claro que estamos juntos e vamos dividir de verdade
aquilo que eu tenho de melhor, que eu quero dar para você porque eu te amo, e aquilo que eu posso realmente te oferecer. E numa dosagem, tanto eu para com você e você para comigo. Gente, nós já estouramos esse horário aí, senão a gente vai ficar aqui. Vocês querem que eu continue aqui? Não tá cansativa essa história, meu Deus? Eu vou contar um segredo pra vocês hoje que eu falei só pra Débora, que faz aí a minha... que edita os meus vídeos. Falei, Débora, eu não tenho assunto hoje. Eu acho que eu não vou fazer a live de hoje. Aí ela falou assim, Márcia, tua live de hoje é relacionamento. E aí eu peguei e falei, eu não tenho assunto. E olha aí, além de ter o assunto, vocês estão querendo que eu continue. Eu vou continuar, hein? Alguém falou da garota mimada. Lá vem ela com essa história de garota mimada de novo, né? Eu vou falar pra você. A garota mimada é a filhinha do papai. E aí eu vou dizer pra vocês. A filhinha do papai, ela é aquela que... Vamos pensar lá na filhinha do papai, tá? Então, o papai sempre acha maravilhosa. Tudo que ela faz é lindo. A filhinha do papai, no conceito da constelação, em alguns momentos nós somos amante do papai. Então pensa na amante. Primeiro que a amante só tem tudo de bom, né? Só amor. E esse lugar é maravilhoso. Então quando a gente está no lugar da filhinha do papai, nós estamos no lugar dessa criança mimada, que tem tudo. E aí como é que a criança que tem tudo, a menina, vamos pensar, né, que é o exemplo aqui em questão, como é que ela vai para um relacionamento com outro homem, se o homem lá de casa me dá tudo? Entende isso? Então nenhum homem é páreo para mim, começa por aí. Então são mulheres que têm muitos relacionamentos. E ela vai testando. E nunca, nenhum homem é páreo para ela. Nunca vai ser um homem bom. Ou ela cria uma situação para dar errado. Ela cria uma circunstância. Ou ela briga à toa, ou ela arruma, ou é ciumenta. Ciumenta por quê? Porque tem essa possessividade. Porque o pai é só dela. Então aquele homem tem que ser só dela. Né? Só dela no sentido, né, da possessividade mesmo. E ela requisita desse homem muito. E aí o que acontece? Ela vai tropeçando, né, nesses homens para tentar suprir algo que ela nem quer que supra. Parece aquelas mulheres que vivem se queixando de homens e sempre tem o mesmo padrão, né, de homens. E sempre termina da mesma maneira. Ou ela muito machucada, ou ela machucou muito alguém. Porque às vezes essas mulheres são maravilhosas. São mulheres apaixonantes, sedutoras. Porque ela seduz o papai o tempo inteiro. Ela agrada esse pai o tempo inteiro. Então veja só, quantas de nós somos a filhinha do papai? E abdicar da filhinha do papai é muito doloroso. Porque eu corro o risco de perder esse lugar. Eu corro o risco de perder esse lugar de filha maravilhosa, de pessoa maravilhosa. E nós somos seres carentes. Lembra lá atrás que eu falei sobre isso? Nós somos seres carentes, que fazemos qualquer coisa para nos sentirmos amadas, reconhecidas e vistas. Então, partindo desse sentido, nesse pensamento, nós precisamos dar um passo atrás e reconhecer essa nossa fragilidade e essa repetição de relacionamento e irmos para aquilo que é o que nos faz bem, é o que nos completa. A amante nunca vai ter direito, falando como amante, tá bom? A amante nunca terá direito a casar-se com esse homem, porque esse homem já tem uma esposa. E nesse caso em questão é mamãe. Então a gente fica nesse triângulo amoroso o tempo inteiro e nunca ficamos no nosso lugar. E no nosso lugar como filha é onde nos cabe para que a gente possa ter um parceiro. Então a gente abdica de ser amante do pai para ser a filha do pai. A filha do pai e a filha da mãe. E aí sim nós nos tornamos inteiras,
como mulher, que é esta mãe, que nos ensina a ter essa força, essa confiança, essa tranquilidade deste lugar que a esposa tem. E ela olha para o homem e diz: eu posso ser amada. E eu não preciso ser dona deste homem para que ele esteja comigo, né? Porque a filhinha do papai quer posse, ela quer ter ele para si. E ela nunca vai ter. Então veja só, a gente precisa abdicar de certos lugares. Porque esse lugar, ela tem a falsa importância. Então vamos nos colocar de verdade aonde nós podemos estar de forma saudável e segura. Porque esse lugar que não é nosso, que não nos pertence, nunca nos preenche completamente. E veja só, quando eu digo de uma mulher que tem, que se coloca no lugar, né, literalmente, que é amante, eu não estou julgando, pelo amor de Deus, nunca, jamais. Mas é para que a gente perceba que lugar é esse que a gente se coloca. Porque às vezes ser amante, ser a outra, também nos traz segurança, porque eu não preciso ir além, que é o passo da intimidade, da problemática que é ter um relacionamento. Eu fico com a parte boa. E aí, se a gente pensar como amante, é maravilhoso. Eu vou lá, curto um pouquinho e vou embora para minha casa. Eu não preciso ficar preocupada com pagar conta, com os problemas que ele tem. Eu fico com a melhor parte. Mas eu fico com a melhor parte, fico com zero, né? Porque no Natal ele não vai estar com você. Nas festas de aniversário ele não vai estar com você. Então, olha a ilusão que a gente cria. Mas cria porque acredita no amor. E aí é outro assunto que é importante dizer. A gente fica com a falsa, né? Que confunde o amor com a submissão, que é assim: eu tenho que dar para o outro porque eu amo, fico com ele, porque que seria de mim sem esse amor? Peraí, vamos para tudo. Que amor é esse? De onde você aprendeu que porque você ama alguém, esse outro pode fazer o que quiser de você e você tem que ficar com ele porque você o ama? Que são as mulheres que, infelizmente, apanham de um homem, mas ela ama esse homem. E ela acha que ela tem que viver isso porque ela ama muito esse homem. E aí, muitas vezes, por amar demais, nós deveríamos nos afastar. Porque esse tipo de amor não é um amor, um amor da troca, não é um amor saudável, não é um amor que vai nos levar para o futuro e dizer valeu a pena cada esforço, cada dedicação. Não vai valer, porque é um caminho solitário, vazio de você, vazio de satisfação, vazio de amor real, porque a nossa maior luta que nós temos é o relacionamento, é o aceitar você do jeito que você é, eu me aceitar, e nisso a gente ficar um com o outro, porque quando eu olho para você, eu me vejo. E quando você olha para mim, você se vê. E veja só, às vezes a gente tem dificuldade de olhar para si próprio. E aí como eu olho para o outro? Ou eu cobro ele demais, ou eu julgo ele demais. Ou eu quero modificá-lo completamente, porque ele deveria fazer isso. E aí fica esse enrosco complicado. Sendo que eu preciso olhar para mim, eu me modificar. Eu posso melhorar. A minha maneira de falar, de me vestir, de me comportar, de aprender a cozinhar, que eu odeio, de arrumar a casa, de lavar a roupa. Eu posso modificar isso em mim. Mas exigir do teu parceiro que faça isso por você, porque ele tem que demonstrar que te ama, você vai sofrer, você vai continuar no vazio. Porque se esse outro não acha que isso é importante, não importa se você acha que é importante. Então são pensamentos infantis, pensamento mágico. Se ele lavasse a louça para mim, ele demonstraria que me ama. Poxa vida, se é só lavar a louça que demonstra que ele te ama, você está querendo muito pouco da vida.
e muito pouco desse homem. E reconhecendo o pouco ou muito que ele te faz. Porque às vezes um parceiro, uma parceira faz tanta coisa para nós e aí a gente define aquilo que ele não faz como desamor. Então veja onde a gente vai, né? Então falar de relacionamento é extenso demais. Porque a gente fica nessa coisa de eu abandono o amor porque ele não demonstra que me ama, ou eu me abandono por amor demais a esse outro. Então a gente tem que, a história da terapia, do autoconhecimento, é necessário por isso. Porque nós temos vícios de pensamentos e de sentir que a gente não percebe que a gente está fazendo isso. A gente não percebe. A história da louça que eu falei agora, né? Eu não me sinto amado porque só eu lavo a louça. Ah, só eu faço isso. Por exemplo, tem mulheres que pagam todas as contas. E aqui no consultório eu já vi muito isso. E ela nunca disse para ele, por exemplo, que ela gostaria que ele pagasse isso ou aquilo. Ela nunca conseguiu chegar para esse homem ou para essa mulher e dizer, olha, nós precisamos dividir. E pasme, não foi uma, nem duas, nem três. Que quando elas disseram para esse homem ou para essa mulher que elas precisavam dividir certas contas, eles começaram a pagar as contas. Começaram a pagar. E aí ela se surpreende, que fala, nossa, eu nunca imaginei que ele ia pagar e não ia reclamar. Você se colocou num lugar de tão importante, de tão importância, que você esqueceu de dividir, de fazer aquilo que a gente mais quer na vida, que é a parceria. A gente esquece de fazer parcerias. Agora imagina um homem que muitas vezes, né, em alguns casos, ele é o provedor. E aí ele tem que dar conta de tudo. Ele tem que dar conta de tudo. E às vezes a gente se coloca nesse lugar também, que a gente tem que dar conta de tudo. Eu ganho mais, então eu pago mais. E o outro faz o quê? Então veja os lugares que a gente se coloca e que vai colocando o outro. E reclama que esse outro foi para esse lugar e às vezes ele fez isso, ficou quietinho na dele, porque ele via que isso para você era importante. Que era importante ser importante. Então veja aonde nós vamos nos colocando. Num lugar de importância que vai nos deixando pouco importante. Então, minha gente, acho que eu falei bastante. Vamos deixar para o próximo domingo, a gente continua falando de relacionamento. E aí eu aceito sugestões. Se vocês quiserem falar desse assunto novamente, vocês me passam um feedback falando, olha, fala de tal assunto. E aí é bom, porque aí eu já não preciso ficar pensando muito, vocês já me falam um assunto que interessa a vocês. E na próxima semana eu venho e falo dele. Gente, nesse domingo de frio, se você não tiver um parceiro ou uma parceira, vá se dar amor, vai tomar um caldo, vá fazer um caldo para você, um chocolate quente, um chá. Se dê um pouco mais de amor, de carinho, de atenção. Faça aquilo que você quer que o outro faça por você. De verdade. E aí vai ser fácil fazer para o outro. Porque você já está abastecida de você, daquilo que é importante para você, daquilo que você quer. Então, fazer por você, em primeiro lugar, fica fácil fazer por outro. E aí o outro, por pouquinho que ele te der, você já vai estar feliz. Porque você já está abastecida. É como aquela pessoa que tem tudo, e aí qualquer coisa que você der para ela, ela fica feliz, porque ela já tem tudo. Então que nós sejamos, a partir de agora, aquela mulher, aquele homem que já tem tudo. Ou se você não tem tudo, aprenda a se dar, a se colocar em primeiro lugar. E mesmo que você não saiba hoje, você se dê a chance de aprender, de recomeçar, de se perdoar. Minha gente, grande beijo, um abraço bem apertado e até o próximo domingo. Grande beijo, fiquem com Deus.